profesor va a dar la lista, por favor. Bueno, arqueros. Diego Enríquez, Sport Cristal. Diego Romero, Universitário. Pedro Galese, Deportivo Cali. Defensores. Alfonso Barco, Rijeka, da Croácia. César Inga, Universitário. Fábio Gruber, Nuremberg. Marco Ruamã, Aliança Lima. Marcos Lopes, Copenhague. Matias Zegarra, Melgar. Miguel Araújo, Sport Cristal. Oliver Son, Sparta Praga. E Renzo Garcês, Aliança Lima. Mediocampistas. Adrian Quiroz, Los Chancas. André Carrillo, Corinthians. Eric Noriega, Grêmio. Jairo Concha, Universitário. Jairo Vélez, Aliança Lima. Jesus Castillo, Universitário. Jesus Pretel, ou Pretel, LDU. Yoshimar Yotun, Sport Cristal. Delanteiros. Adrian Ugarriza, Alex Valera, Universitário. João Grimaldo, Spart Praga. Juan Pablo Goicoechea, Defensor. E Kenji Cabrera, Vancouver. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Por acá Daniela Fernández, de Bicolor Más. ¿En qué se ha basado esta primera convocatoria de 25 futbolistas para los próximos 2 amistosos de la Bicolor? Gracias. Bueno, tivemos algumas premissas que achamos fundamentais para iniciar o processo. Primeiro, abranger mais, abrir mais a convocatória, estender mais, para que mais clubes estejam representados na seleção. Que os hinchas de suas equipes mirem a seleção e vejam que aí há lugar para os destaques, os principais jogadores, aqueles que vêm performando bem em suas equipes. E a segunda era baixar a média de idade da seleção, porque como estamos iniciando um projeto de 4 anos, temos que levar isso em consideração. Sempre temos que imaginar mais 4 anos à frente, que é quando queremos nós chegar ao Mundial e que esses jogadores estejam no auge da sua performance física e atlética. ¿Qué fue lo que le llamó la atención y si va a estar considerando precisamente a los peruanos que juegan en Europa, los no nacionalizados, sino los casos más como Sone, si usted está abierto a las convocatorias de estos jugadores y en constante scouting? Gracias. Claro. Sim, nossa obrigação é estar sempre atentos. Estamos com uma equipe exatamente para monitorar todos esses jogadores. Queremos encontrar um equilíbrio entre os jogadores que estão fora e os jogadores que estão aqui, porque também entendemos importante valorizar a nossa liga, que eles se sintam parte da seleção, mas vamos ficar atento aos jogadores que estão fora. Bom, o Vélez preenche as características do jogador que gostamos para essa função. E achamos fundamental que as equipes tenham essa função, porque esse é o jogador que pensa o jogo, que encontra soluções para as jogadas mais importantes, que é no último terço, o terço final da construção de uma equipe. Então, o Vélez está dentro dessas características. ¿Qué cualidades, además, ha visto en futbolistas peruanos de la liga, del interior del país, que se puedan acomodar, digamos, a su metodología de trabajo? Bom, a base daquilo que pensamos nós é uma equipe, construir uma equipe muito competitiva,
porque entendemos que seja necessário ser competitivo sempre, que os jogadores tenham uma boa qualidade técnica, e há vários jogadores com boa qualidade técnica. Temos que pensar também na questão física, porque o futebol está muito físico, e os jogadores que preenchem espaços e que tenham dinâmica e que tenham intensidade para jogar 90 minutos, nos consideramos muito, porque achamos que são os principais pilares. Mas o mais importante que valorizamos, que aí é extra, é disciplina tática. Asentar en un jugador de su característica, de momento es el más cotizado, el jugador peruano más cotizado en la actualidad. ¿Usted le ve esas características de líder, de posible capitán, incluso de la selección? ¿Cuál es su opinión respecto al presente de Noriega? Gracias. Bueno, cuando levamos Noriega a Brasil, imaginamos como contención, pero pela necessidade que tivemos em Grêmio, tivemos que colocar como central. Perdimos 2 jogadores da posição por lesão, então utilizamos como um jogador mais atrás, tem uma boa saída de construção, pero agora, para a seleção, nós o vemos como contenção, y vamos a utilizar como contención. Quería preguntarle por los 3 mundialistas que están en la lista, Galese, Araujo y Yotún, y cuáles fueron los parámetros para convocar a ellos, que son los mayores justamente de la convocatoria. Muchas gracias. Sí. Sempre penso, são 4, né? Carrillo, Yotún, Galese e Araujo. Penso que é importante termos referências para os jovens que estão chegando. E eles podem ser considerados referências do trabalho anterior, estiveram aí, viveram momentos bons e podem ajudar os jovens a ter referências nesse momento. É isso que queremos. Quando vocês me perguntaram na apresentação se a porta estava aberta para todos, e respondi que a porta estava aberta para todos, aqueles que julgamos que sejam jogadores capazes de poder ajudar o processo de reformulação, de estar aí junto como referências, de assumir esse papel, porque é importante querer assumir, é trabalhoso liderar, há que ser exemplo, há que abrir mão de certas coisas, há que abrir mão de vaidades pessoais, porque tem que estar ao grupo, e é isso que quero deles nesse momento, e é isso que imagino que podem ser. ¿Le sorprende a usted que antes no haya sido considerado ni en microciclos ni en antiguas convocatorias? ¿Y qué cualidades usted anotó cuando fue a verlo? Muchas gracias. Sim. É normal que alguns chegam um pouco mais tarde, que alguns amadurecem um pouco mais tarde, né? Inclusive nas conversas que tivemos para entender o futebol peruano, descobrimos que a maturação aqui acontece um pouco mais tarde do que no Brasil, por exemplo, né? Então, às vezes, alguns chegam um pouco depois, mas não são menos importantes, né? Entendo que ele tem uma característica muito pessoal de poder equilibrar o meio-campo. Sempre consideramos que nas funções de meio-campo temos uma graduação. El 1, de contenção, el 2, que é misto, o 3 é um equilíbrio e é difícil de achar, é difícil de encontrar. Geralmente encontramos o 1 e o 2 com certa facilidade, e o 3 ou está muito para frente, ou às vezes está muito para trás.
quando achamos esse jogador com característica, penso que pode ser importante para a construção de uma equipe. Bom, vejo Carrillo um pouco diferente de Noriega como característica de função. Carrillo era um extremo ou era um volante externo, alguns chamam com nomenclatura um pouco diferente, e com a idade, com a maturidade, foi se quedando um pouquinho mais para trás, como é normal. Mas, pela experiência, consegue enxergar coisas que é importante. E eu vejo como um segundo, como um terceiro, aí dependendo como vamos montar o meio-campo. Penso que é um jogador que hoje dá bastante equilíbrio nas decisões. Quando queremos atacar, quando queremos manter a posse. E isso é importante para uma equipe, para não ficar tão oscilante dentro da partida. Ha entendido bastante com a maturidade. Tive uma conversa por telefone com ele, assim como tive com o Yotun, para deixar claro para os dois aquilo que será o seu papel neste momento na seleção. E Carrillo ha me falado uma coisa importantíssima, que entendeu em Brasil, vendo os outros jogadores brasileiros, a importância que eles lá dão para a seleção nacional, e que entendeu como é importante para eles e que entende o seu papel nesse momento na seleção peruana. Isso, para mim, é de grande valor. TV Perú. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Alfredo Casa de TV Perú. La consulta, profesor, sería, ¿qué expectativas para su debut, ¿no? con esas selecciones exigentes, como el caso de Senegal, un rival que va a participar en un Mundial, y Honduras, respectivamente? Muchas gracias. Sim. Bom, são duas seleções de hierarquias diferentes nesse momento. Senegal é o atual campeão de África, é uma grande seleção. Recentemente ha enfrentado a seleção brasileira 2 vezes, venceu a seleção brasileira, inclusive, e perdeu a última. Uma seleção muito forte fisicamente. Então, imagino que será um teste bastante difícil para nós outros, mas também é um parâmetro para saber onde estão os melhores e aonde temos que chegar. E é isso que temos que fazer nessa hora. Vai ser extremamente importante para nossos jogadores verem em que nível estão os melhores nesse momento. Honduras é um pouco diferente, mas é um futebol mais parecido com o nosso, um pouquinho mais de posse, um pouquinho mais cadenciado, um pouquinho mais aberto em la cancha. Mas os dois jogos serão bem valorosos para nós nesse momento. Depor. Profesor, buenos días, ahora sí. Janina González, de Diario Depor. En la lista de convocados que nos ha presentado tiene 5 delanteros. 2 de ellos son extremos, habitualmente 3 centrodelanteros. No le voy a preguntar por nombres que no están, pero sí quiero preguntarle por si hay alguna preocupación de que el fútbol peruano como tal no dé tantos nombres para esa posición, más allá de que algún otro jugador pueda de repente ser polifuncional. No da muchos delanteros. No sé si hay alguna preocupación de su parte. Gracias. Minha preocupação é fazer gols, porque para vencermos jogos temos que fazer gols. Eu penso que fazer gols é uma obra de uma boa equipe.
E temos que ajudar os delanteros. Temos que fornecer um jogo de qualidade, porque senão não sobrevivem bem. Alguns têm fases, momentos, períodos melhores, depois não tão bons, mas imagino o futebol, penso o futebol como equipe. Bons jogadores existem no mundo todo, mas não são bons jogadores que ganham campeonatos, não são bons jogadores sozinhos que ganham torneios. São boas equipes que ganham torneios. Então, vamos primeiro construir, e tenho certeza que se construirmos bem, se formos equilibrados, vamos ter bons delanteiros fazendo gols. Ovación. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buen Luchina día. Aparicio para Radio Ovación. En base a la lista de convocados y a las características que le ha visto a los jugadores, ¿cuál va a ser el sistema de juego de la bicolor de cara a estos dos partidos amistosos? Gracias. Boa pergunta. O futebol atual não existe mais sistemas rígidos como tínhamos antes. Podemos partir de 4-3-3, mas na prática, quando estivermos no último estágio, não vamos estar a 4-3-3. Podemos partir de 4-3-3, mas quando formos defender no estágio final, não vamos estar 4-3-3. Então, para mim, o mais importante são as funções que vamos dar a cada jogador e aquilo que pode desempenhar. Podemos fazer um 4-3-3 com um extremo mais driblador, mais extremo, e um dos teóricos extremos ser um pouco mais armador, para se juntar com o armador principal. E adiantarmos um lateral para o último estágio para dar amplitude. Então, o que vou fazer como ideia é que, quando tenhamos a bola, saibamos nos organizar para construir ofensivamente, e há que se organizar bem. E, quando não estivermos, teremos dois momentos cruciais, que nos primeiros 5, 6 segundos que perdemos a bola, tenhamos uma capacidade de pressionar para retomar mais rápido, para não ter que voltar tanto na cancha. Mas, se tivermos que voltar, que saibamos nos organizar bem para diminuir os espaços entre as linhas. Tenho visto um pouco aqui que se joga ainda numa distância de 60 metros. Quase não se joga mais em distância de 60 metros em nenhum lugar do mundo. Então, temos que diminuir essa distância da nossa primeira linha para a nossa última linha, porque todo o mundo quer construir entre as linhas. Se você perguntar para todos os treinadores do mundo, o espaço mais valioso que existe é entre uma linha e a outra linha. Então, não podemos ter espaços generosos entre as linhas quando estamos defendendo, porque há muita qualidade no mundo, todos trabalham muito bem para aproveitar esses espaços. Então, essas coisas são esses fundamentos são mais importantes do que o 4-3-3, ou 4-4-2, ou 3-4-3, como geralmente ouvimos, e é uma preocupação geral. Última pregunta exitosa. Gracias, Elkin. ¿Qué tal? Buenos días, profesor Meneses. Buen día. Carlos Panet, de Radio Exitosa. Quería preguntarle por la composición del elenco. ¿Qué tan complicado fue en cantidad de nombres? Si de repente hubo una preselección, digamos, de 50 o algo, y lo tuvo que reducir, ¿qué tan complicado fue? Y la última, ¿en qué posición lo está considerando a César Inga? ¿Es lateral derecho, izquierdo? Gracias. Bom, é normal o processo. Ampliamos um pouco inicialmente,
E vamos observando e vamos diminuindo, direcionando mais ou menos. Umas decisões vão influenciando nas outras, porque se escolhemos a característica de um jogador, influencia na outra escolha para estar equilibrado. Bom, boa pergunta sobre Inga, porque até falamos sobre isso. Às vezes, muitas vezes, o jogador começa a ser utilizado em várias funções e é bom para o treinador e às vezes não é tão bom para o jogador, porque não se sabe exatamente o que ele é.